conheça, para que saiba, desde o nascente do sol ao poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Promovo a paz e crio conflitos. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Versículo 11. A partir do versículo 11, ele diz assim: assim diz o Senhor, o Santo de Israel, que formou o seu povo. Por acaso vocês querem saber as coisas futuras? Querem dar ordens a respeito de meus filhos e a respeito das obras das minhas mãos? Eu fiz a terra e criei nela o ser humano. As minhas mãos estenderam os céus, e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Eu, na minha justiça, suscitei Ciro, e endireitarei todos os seus caminhos. Ele construirá a minha cidade e libertará os meus exilados, não por preço nem por presente, diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 18. Porque assim diz o Senhor, que criou os céus. Ele é o único Deus, que formou a terra e a fez, e a estabeleceu, e não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Não falei em segredo, nem em algum lugar escuro da terra. Amém. Pai, nós te damos graça pela tua palavra, te louvamos, te adoramos, que o Senhor possa falar conosco nesta manhã, Senhor. Nos revela a tua palavra, nos revele, Senhor, a tua palavra, para que possamos te conhecer. É o que nós te pedimos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, existem várias teorias científicas sobre a origem do universo. O Big Bang é apenas uma delas, existem outras. E todas as teorias humanas que falam da origem do universo, todas elas excluem Deus, todas as teorias científicas. E quando chega na hora de determinar o início de todas as coisas, o que nós chamamos de Deus, eles vão chamar de acaso. O acaso criou todas as coisas. As coisas aconteceram por si mesmas. As coisas vieram a existir por uma sequência lógica, por fatos muito improváveis, mas que deu certo, ainda que você tenha trilhões e trilhões de impossibilidade, a única hipótese real deu certo e o universo veio a existir. Se o universo veio a existir por acaso, isso significa que não há Deus. Não havendo Deus, nós somos apenas matéria. Nós vamos nascer, crescer, viver, morrer, reproduzir, morrer. E não há sentido na vida. Não há sentido na vida. Não existe nada. A hora que nós morrermos, tudo acaba,
tudo desaparece. E, na verdade, nós não temos esperança. Não há esperança, não há fé, não há certezas, não há sonhos. A vida se resume a isso aqui. E não há valores morais. Não há valores morais. Ou seja, se nós somos meros animais, a grande questão para essas pessoas é o que fazer com a moralidade. Da onde vem a nossa moralidade? A questão de justiça, de amor ao próximo, de, como nós acabamos de falar aqui, de ajudar pessoas na África, de amor, a repulsa ao roubo, ao homicídio, à maldade, à crueldade, essa repugnância que nós temos dessas coisas, de verem pessoas se degradando, se corrompendo, pessoas entregues à prostituição, às drogas, às bebidas, a todo tipo de drogas lícitas ou ilícitas, destruição de famílias. Então, se nós somos meros animais, é isso mesmo. Nós não temos que prestar conta para ninguém. Nós não devemos satisfação para ninguém. Se Deus não existe, então, não há moralidade. E essa é a grande questão, uma das grandes questões no debate científico. A questão da moralidade. Né? Agora, quando nós, como cristãos, entendemos que há um Deus todo-poderoso, que criou todas as coisas, e que Ele não está sujeito a essas coisas, Ele está muito além disso. Um Deus que foi capaz de criar toda a matéria, um Deus que foi capaz de criar o tempo, um Deus que foi capaz de criar o espaço para que o mundo existisse, e que forneceu a todas essas coisas toda a energia suficiente para sustentar todas essas coisas. O texto que nós lemos aqui em Isaías, ele fala uma coisa interessante que eu quero chamar a atenção de vocês. Versículo 12, Isaías 45, 12, ele fala assim, olha: eu fiz a terra. Isaías 45, 12, o texto que nós lemos. Eu fiz a terra e criei nela o ser humano. As minhas mãos estenderam os céus. Então Deus aqui está assumindo a autoria do universo. O universo, ele está dizendo que foi criado por Ele. E Ele diz mais aqui, ó, e a todos os seus exércitos, então, galáxias, sistemas solares, né, planetas, tudo, estrelas, meteoros, buracos negros, tudo. Ele diz, e a todos os exércitos do céu, as estrelas, dei as minhas ordens. Ele estabeleceu leis que governam todas essas coisas. Deus governa o universo por leis. Leis da física, leis que a gente detectou na física, na termodinâmica, na física quântica, né, leis que governam o universo. Ele está falando, eu estabeleci isso. Gênesis começa dizendo que Deus criou os céus, no princípio Ele criou os céus e a terra, ou seja, a Bíblia falando que Ele criou o tempo, o espaço e a matéria. Deus criou todas as coisas. Agora, se nós entendemos isso, se nós cremos isso, se nós cremos, como diz o versículo 12, eu fiz a terra e criei nela o ser humano, e as minhas mãos estenderam os céus,
e a todos os seus exércitos dei minhas ordens. Lá no versículo 7, voltando aqui no 7, ele fala assim: eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e crio conflitos. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Todas essas coisas, eu tenho domínio sobre a história da humanidade. O versículo 18 de 45 de Isaías, ele diz: porque assim diz o Senhor que criou os céus. Assim diz o Senhor que criou os céus. Ele é o único Deus que formou a terra e a fez e a estabeleceu. Ele não criou para ser um caos. Então a Bíblia está dizendo que a terra, ela, ainda que ela nasceu de um caos, ela não foi criada para ser um caos. Deus não vai permitir que o caos se estabeleça na terra. Ele diz aqui, mas para ser habitada. Então se você pega toda a quantidade de armamentos nucleares que tem no mundo, pela França, pela Inglaterra, pelos Estados Unidos, pela Rússia, pela China, pela Coreia, cada um desses tem armas nucleares capazes de destruir esse planeta aqui várias vezes. Cada um deles. Mas nenhum vai destruir a Terra. Nenhum. Por mais louco que sejam esses caras, ninguém vai destruir a Terra. Ainda que eles tenham poder para destruir essa terra várias vezes, nenhum deles vai destruir, porque é uma palavra dizendo que isso não vai acontecer. Que isso não vai acontecer. Ele diz, ele formou a terra e a estabeleceu e não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Bem, se Deus é o Criador dos céus e da terra, Deus criou o universo, Deus estabeleceu leis, e ele está dizendo aqui que ele criou o ser humano, né? O versículo 11, ele criou o ser humano. Ele colocou o ser humano aqui. Ele criou o ser humano, e isso aqui é importante. Voltando lá no versículo 12, ele diz, eu fiz a terra e criei nela o ser humano. A Bíblia jamais separa as pessoas por raças. Sempre é ser humano. A Bíblia separa por etnias. Aqui no Brasil mesmo nós temos várias etnias, vários povos indígenas, né, várias culturas. Mas não importa se é um índio, se é um branco, se é um negro, não importa, são todos seres humanos. Então a Bíblia não faz essa separação de raça. Quem tem raça é animal. Cachorro tem raça. Cavalo tem raça. Boi tem raça. Homem só tem etnia. Homem não tem raça. Ser humano não tem raça. É ser humano. Continuando, se Deus criou todas as coisas e colocou nela o ser humano, Deus então, e tudo que Deus criou, Ele tem um propósito. Então Ele criou a minha vida e a sua vida com um propósito. Ninguém está aqui para viver uma vida sem propósito. Nós não estamos aqui para ter uma existência sem sentido. E se Deus nos criou nesse contexto todo e nos colocou aqui e nos deu um propósito, então a coisa mais importante da nossa vida, se nós não cremos que isso aqui é fruto do acaso, mas que há um Deus que controla tudo isso, é saber qual que é o propósito dele para a minha vida, qual que é o propósito dele para as nossas vidas. Porque senão nós vamos viver aqui sem conhecer a vontade de Deus para a nossa vida, nós vamos viver aqui como um gato vive, como uma galinha vive, sem saber o seu propósito. Nós não podemos viver, irmãos, sem conhecimento do nosso propósito. O que nós estamos fazendo aqui? Para que Deus nos criou? Ora, quando Deus me criou, quando Deus me teceu, Ele tinha algo em mente. Ele tinha algo em mente. Quero
chamar aqui o Salmo 139, né? O Salmo 139, ele explica um pouco isso que eu estou falando com os irmãos, então vamos ver aqui, só para poder ficar mais claro, né? O versículo 13 do Salmo 139 diz assim, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe. Irmão, quando Deus estava me criando, quando Deus estava te criando, Ele estava pensando em algo. Ele tinha algo para você, Ele tinha um plano para você, Ele tinha um projeto para você. Você vê que quando Deus foi criar os animais, né, quando Deus foi criar todas as coisas, Ele disse, apareçam no céu 2 luminares, o sol para governar o dia, a lua para governar a noite, apareçam os animais selváticos, os animais aquáticos, apareçam as aves nos céus. Deus só foi falar, apareça, e o negócio foi brotando aos milhares. Mas quando Deus foi criar o homem, Ele falou, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ou seja, vamos fazer algo que fala quem nós somos, uma imagem que revela quem nós somos. E quando Deus estava criando você, quando Deus estava te criando, vendo a sua mãe, Ele pensou em algo, tinha um projeto para você. Versículo 14, graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formastes, as tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância uniforme. Presta atenção. E no teu livro foram escritos todos os meus dias. Há um destino, há um propósito, há uma vocação, há um chamado. Há coisas que Deus escreveu a nosso respeito antes mesmo dele criar o universo. Antes dele criar o universo, antes dele criar qualquer coisa. Nós precisamos entender isso. Nós não existimos. Essa é a grande diferença entre as teorias científicas e o que a Bíblia diz. Que a teoria científica fala que todas as coisas surgiram e depois dessas coisas surgiu o homem. Então o homem vem depois. A Bíblia diz não. Eu criei o homem, eu planejei o homem, eu projetei uma família. E para que essa família se tornasse realidade, eu construí o universo. Então o universo existe no conceito bíblico a partir, foi criado por nós, por nossa causa. Porque Deus tinha um plano, Deus tinha um projeto. Então o universo é um meio, não é um fim. Nós não somos fruto de algo que aconteceu por acaso, de uma sopa cósmica, né? Não, nós somos fruto de um planejamento de Deus. E Ele está dizendo aqui, olha, que quando Deus nos criou, Ele diz, no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado. Cada um dos meus dias determinado. Pronto. Nós temos um tempo, nós temos prazo de validade. E nesse prazo de validade, nesses dias, nesse propósito que Deus criou aqui, Deus espera algo de nós. Porque foi para isso que Ele nos criou. Foi para isso que Ele nos criou. Eu queria ler com vocês Romanos 8, 29. 8, 28 em diante. Então vamos ver, Vamos ver o porquê, o para quê, o sentido da nossa existência. Por que Deus nos criou? O que estava na mente dEle? Qual é o projeto dEle para mim? O que Deus estava pensando? Romanos 8, 28 diz assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus,
A maior parte das pessoas sabe essa parte do versículo. Eles não sabem o restante, mas essa parte sabe. Qualquer coisa, não, irmão, tudo, Deus está no controle, todas as coisas concorrem para o bem de Deus. Né? Para o bem daqueles que amam a Deus. Só que o versículo não é só isso, ele tem mais. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, vírgula, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Daqueles que vivem dentro do chamamento de Deus, do projeto de Deus, do plano de Deus, daquilo que Deus traçou para nós. Daqueles que andam segundo o propósito de Deus. Então falou, mas ainda não falou o propósito, né? Mas diz que quando nós estamos dentro do propósito de Deus, todas as coisas vão dar certo. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, aqueles que Deus conheceu antemão, antes, Ele também os predestinou. E aqui não está falando de conhecer, de prever, não, está falando de conhecer mesmo, porque é Ele que criou. Olha, quando Deus conheceu, de antemão conheceu, Ele também predestinou. Ele predeterminou, Ele predeu um destino. Então, de novo, a Bíblia falando que Deus nos deu, nós temos uma missão, nós temos um propósito, nós temos uma vocação. Para ser, qual é? Então presta atenção, talvez esse seja o versículo mais importante da Bíblia. Em se tratando de propósito, claro, né? Quando o assunto é esse. Porque aqui é claro. Ele diz, pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também os predestinou para serem conforme à imagem de seu Filho. Então, quando Deus me fez, Ele disse, eu quero que você seja igual a Jesus. Você foi criado para ser igual a Jesus. Esse é o seu destino, esse é o seu propósito, essa é a sua vocação, essa é a sua missão. É ser a expressão visível de Deus. É fazer com que as pessoas conheçam Jesus através da sua vida. É dar testemunho. Ele diz, para serem conforme à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus, o plano eterno de Deus, aquilo que estava na mente de Deus, antes da existência de todas as coisas. Então a Bíblia diz que o universo veio a existir a partir de um tempo. Diz no princípio. No princípio ali, que seja, você tem a eternidade, não tem como falar isso, né? Mas tem que falar porque também a gente não entende. Então, antes da existência do universo, não tinha tempo. Não existia tempo. Então a Bíblia fala, no princípio é quando o tempo foi criado. Então, você tinha aqui só Deus. Na eternidade você só tinha Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Quando a Bíblia fala em Gênesis 1, no princípio, é um determinado ponto aqui, Deus criou os céus e a terra. Quando você vai lá para o Evangelho de João, no capítulo 1, João também começa falando, só que João, em vez de falar do princípio da criação, ele fala do princípio que era antes. Ele fala, no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, ele está falando de um princípio antes do princípio de Gênesis. O princípio de João 1:1 é o princípio que fala da eternidade, quando não existia nada, só existia Deus. E o princípio de Gênesis fala um princípio a partir de quando todas as coisas começaram a existir. Mas pegando o princípio do Evangelho de João 1, que diz, no princípio era o Verbo, a palavra. E o Verbo era Deus, e o Verbo era Deus, então está falando de Jesus, que no princípio era só Jesus, e Jesus era Deus, e Jesus estava com Deus. Lá naquele tempo, Deus planejou algo. A mente de Deus planejou uma família. O que Deus projetou na eternidade foi uma família. O que Deus projetou? Eu, o Pai, o Espírito Santo na figura feminina, Jesus, o Filho,
e cheio, o universo cheio, povoado de homens e mulheres, né, iguais a Jesus, de filhos de Deus. Eu quero ser pai de muitos filhos. Lá na eternidade Deus falou, eu quero ser pai de muitos filhos. Eu quero ser pai de muitos filhos. Isso aqui é o que estava na mente de Deus. E para que Deus fosse pai de muitos filhos, então ele elaborou todo o projeto. E naquele tempo lá, irmão, quando não existia o universo, Deus começou a criar cada um de nós. Deus foi criando cada um de nós. Então, naquele tempo, Deus, antes de existir o universo, Deus conheceu o Gilson, a Márcia. Deu para eles um propósito, uma vocação, um sentido, para eles viverem. E se o Gilson se rebelar contra isso, ele está se rebelando contra aquilo que é a vontade eterna de Deus. O que Deus quer para mim, para o Gilson, para a Márcia? O que Deus quer para cada um de nós? O que Deus anseia por cada um de nós? É que nós sejamos homens e mulheres, filhos iguais a Jesus, pessoas de caráter iguais a Cristo. Então, lá na eternidade, Deus sonhou isso. Ele diz aqui, ó, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Você sabe o que vai ser no fim de todas as coisas? Quando tudo acabar, irmão, quando tudo passar, lá no final, nós vamos ter Pai, Filho, Espírito Santo, os filhos de Deus, né, os anjos, mas a igreja do Senhor, aqueles que foram comprados, lavados e remidos pelo sangue. E ele diz, para que Jesus seja o primogênito. Então isso aqui é o propósito eterno de Deus. Jesus ser o primogênito entre muitos irmãos. E que eu e você sejamos iguais a Jesus. Iguais a Jesus. Isso aqui é o que... Irmão, isso aqui é a prioridade de Deus, vamos dizer assim. É isso aqui. E a prioridade sem S, sem plural. Alguém já disse que quando você não pode estabelecer prioridades. Porque se você tem duas prioridades, você não tem nenhuma. Então você estabelece prioridade, aquilo que é o importante. Então, em Deus, Ele tem uma prioridade. Estabelecer uma família com filhos iguais a Jesus. Ele diz, versículo 30, e aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Em Efésios, capítulo de número 1, ele volta nesse assunto de novo. Paulo fala nesse assunto de novo em Efésios, capítulo de número 1. Versículo 3, ele diz, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Então Ele já nos abençoou, nós somos abençoados nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. 4, presta atenção. Antes da fundação do mundo, antes de Deus criar o universo, o mundo ali é cosmo, é universo. Antes da fundação do universo, de todo o sistema solar, pessoal, tem 13,8 bilhões de anos. Não sei. Não sei. Os homens fizeram essa conta aí. Sei que antes disso, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele. Ele nos escolheu nele, antes do universo existir. Então vamos, por um momento, imaginar que seja assim mesmo, seja 3,8 bilhões de anos. Tá bom. Antes disso, Deus me escolheu. Deus me chamou. Deus me viu. Deus me deu um destino. Deus me deu uma vocação. Deus me deu um propósito. A razão da minha existência, a razão pela qual eu existo.
Ele diz, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos. Para sermos santos, para vivermos para Ele. Por isso que todas as vezes que eu me rebelo, todas as vezes que eu desobedeço a Deus, todas as vezes que eu deixo que a minha vontade se sobreponha à vontade de Deus, que a minha carne se sobreponha à vontade de Deus, é uma rebelião, não somente contra Deus, mas contra a minha existência, o meu propósito, a minha vocação. Eu estou cometendo uma loucura, eu estou me autodestruindo, porque eu estou me rebelando contra aquilo para o qual Deus me criou. Ele está dizendo, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou. Em amor. Eu fui amado, você foi amado por ele antes de todas as coisas. Então, nós não existimos por conta do universo. E as pessoas falam assim, né? As pessoas, eles não querem falar o nome de Deus, falam, é porque o universo, lá no universo é assim, o universo... Irmão, que universo? Não tem sentido. O universo foi criado por causa do homem. O universo só existe por causa do homem. Em amor, e podem nos chamar de louco, de burro, não interessa. É o que a Bíblia diz, é o que Deus diz. E até hoje, por mais que sejam, tem várias teorias aí, ninguém conseguiu dar uma teoria tão simples. Né? Existiu um cientista que chamava Ockham, e que ele inventou a expressão a navalha de Ockham. Ele fala, quando você tem duas teorias sobre o mesmo assunto, mas elas se divergem, para você saber qual que se aproxima mais da verdade, é aquela que você fala, é aquela mais simples. Na prática ele falou assim, quando os filósofos se reuniam em torno num bar filosófico, e começava a discutir ali filosofia. Aí ele falou assim, ó, é aquela que o garçom entende. Que o garçom era uma pessoa assim, né, que não tinha o conhecimento deles, mas que você perguntar para o garçom, ele vai, essa aqui, é a que ele entende. Para nós, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Entendi. É isso aí. Então ele diz aqui, olha, em amor nos predestinou para Ele. Presta atenção. Para sermos adotados como seus filhos. Você entende isso? Para sermos adotados como seus filhos. Está dizendo, a Bíblia está claro. Nos predestinou para Ele. Então eu fui feito para Ele. Eu fui feito para Ele, eu fui predestinado para Ele, para ser santo e irrepreensível, para viver como Ele. Foi para isso que Ele me criou. Isso é o sentido da minha existência. Fora disso, irmão, é morte. Nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo. Nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos. Ele nos predestinou para sermos dele, para sermos seus filhos. Paulo diz, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. São todas as coisas. Ele nos predestinou para ele, nós fomos predestinados para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade. Ponto. Ponto. É isso aí. Fomos chamados para sermos seus filhos. Eu quero ler só 2 versículos, o tempo já encerrou. Quero ler 2 Timóteo 1:9. 2 Timóteo 1:9 e 10.
Vamos ler 2 versículos aqui para nós encerrarmos. Diz assim: que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Tempos eternos, antes da criação do universo, antes da existência do mundo, desde os tempos eternos, sendo agora revelada para a manifestação do nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. E eu encerro aqui, irmãos, citando o último texto lá em Apocalipse, capítulo de número 21. Apocalipse, capítulo de número 21. O fim de todas as coisas. Versículo 1 diz assim: vi um novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo, a morada, eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos, a morada de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. As primeiras coisas passaram. Irmão, toda dor, tudo que nós passamos aqui, passou. Essas coisas não terão mais poder na nossa existência eterna. E aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Agora é um tempo novo, a eternidade, o início da eternidade para nós, não para ele. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Isso vai acontecer. Deus está falando: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Acabou. Acabou. Ô irmão, como eu anseio por esse dia de ouvir Deus falar isso. Acabou. Acabou. Tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o A e o Z, o princípio e o fim. Eu comecei todas as coisas e eu encerro todas as coisas. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. E acabou. É assim que acaba a eternidade, a nossa história aqui, irmãos. Uma eternidade na família de Deus. E aí, Pedro diz assim: se nós sabemos disso, por que nós não santificamos mais? Por que nós não buscamos mais? Sabendo que todas essas coisas vão acontecer, por que nós temos tantas outras prioridades? Por que nós buscamos tantas outras coisas e esquecemos do que é mais importante, daquilo que é eterno? Irmão, quando você chegar aqui, aquela BMW que você sonhou, para você vai ser lixo. Aquele palácio nos Alpes suíços que você pensava que aquilo lá que é vida, aquilo lá não tem sentido nenhum, irmão. Aquilo lá vai acabar. Tudo que você aspira, posição social, tudo, irmão. Ouro no céu, a Bíblia diz que lá as ruas são de ouro. É no sentido de que o ouro não tem valor nesse lugar. Então, por que nós priorizamos coisas que vão passar? Tudo que você vê, passa.
Paulo diz, não atentando para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são passageiras, mas as que não se veem são eternas. Coloca a sua prioridade naquilo que é eterno, naquilo que é eterno. Tudo que é lindo e maravilhoso hoje passa. A beleza física passa, a Ferrari passa, uma linda casa passa, tudo vai passar. Isso é pó diante de Deus, isso não tem valor nenhum. Os homens dão valor nessas coisas. Isso, fora do propósito de Deus, não é nada. Não estou dizendo que essas coisas não têm valor, elas têm mais preço do que valor, né? Não estou dizendo que comparado com a eternidade, isso é lixo, isso é refúgio, como diz o apóstolo Paulo, isso é estrume. O apóstolo Paulo fala isso em Filipenses. Comparado com a eternidade, isso é estrume. Deus tem algo muito mais relevante para nós, irmãos. E eu quero estar assim, sabe, nesse dia lá, versículo 6 aí, que ele fala isso. Eu quero assim ouvir isso aqui, ele falando isso. Acabou, está tudo feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tem sede eu darei de graça da água, da fonte da água da vida. O vencedor herdará todas essas coisas. Eu serei Deus e ele será meu filho. É isso que te aguarda, irmãos. É isso que nos aguarda na eternidade. Amém? Então, irmãos, não existe, sabe, a meta para 2023, a prioridade para 2023, o propósito de 2023, nada pode ser mais importante. E não pode ter outra meta, não pode ter plural aí, não pode ter outra prioridade. A meta para 2023 é sermos como Jesus, buscar a santificação, buscarmos ser igual a Deus, cumprir o propósito para o qual nós fomos criados. Nós fomos criados para isso. E aí é o que Jesus falou: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. É isso aí. Ser a imagem de Jesus, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas, todas, e aí em todas pode estar tudo, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas nada é mais importante do que viver para a glória de Deus.